exploraremos como as mulheres deste país são tristemente forçadas a tomar decisões desoladoras para sobreviver. Um país onde, infelizmente, a venda de mulheres é uma triste realidade para muitos. Bem-vindo mais uma vez ao Encantos do Mundo, o canal que compartilha com você os cantos secretos de cada país que você nunca ouviu falar antes. Então fique à vontade e não se esqueça de se inscrever no canal e ligar o sininho para não perder nenhum vídeo. Kiribati é um país insular pequeno e remoto, localizado no Pacífico Central, conhecido por sua beleza natural e vulnerabilidade às mudanças climáticas. Embora esse país seja uma joia isolada no oceano, a vida em Kiribati é o oposto do que se poderia imaginar. A pobreza, a falta de recursos e as ameaças da mudança climática levaram a situações extremas, algumas das quais são difíceis de acreditar. Vamos fazer um desafio. No final do vídeo temos um fato sobre este país que vai deixá-lo boquiaberto. Se ele o surpreender, você terá que dar um like. Se não, diga-nos que ele não o surpreendeu, então fique e ouça. Ao longo dessa jornada, você não só descobrirá as difíceis condições de vida em Kiribati, mas também o impacto devastador da pobreza extrema sobre a população feminina, deixando muitas delas presas em circunstâncias inimagináveis. Fique conosco até o fim para conhecer um fato incrível que choca todos os que conhecem essa triste realidade. Kiribati é um conjunto de 33 atóis espalhados pelo vasto Oceano Pacífico. O país é tão isolado que só pode ser acessado por avião, e as ilhas são tão pequenas que algumas delas nem sequer têm acesso à eletricidade constante ou água limpa. No entanto, apesar de ser um paraíso natural, a vida aqui é extremamente difícil. Os recursos são escassos, a maioria da população vive da pesca e da agricultura de subsistência, e a infraestrutura está muito abaixo dos padrões internacionais. Fique à vontade e não se esqueça de se inscrever no canal e ligar o sininho para não perder nenhum vídeo. A mudança climática exacerbou ainda mais essas condições. O aumento do nível do mar está ameaçando as terras de Kiribati, levando à migração de muitas famílias para países próximos. No entanto, a pobreza continua sendo um desafio constante e as autoridades locais lutam para oferecer condições mínimas de vida para sua população. Apesar dos esforços internacionais para ajudar a nação, a situação não está melhorando e as mulheres de Kiribati são as que mais sofrem. A pobreza extrema em Kiribati tem um efeito devastador na vida de seus habitantes, e um dos setores mais afetados é a população feminina. As mulheres nas ilhas enfrentam desafios específicos, não apenas devido à falta de recursos, mas também devido ao papel que se espera que elas desempenhem na sociedade. A maioria das mulheres de Kiribati está envolvida em uma luta diária para garantir o básico para si e para suas famílias. O desemprego e a falta de oportunidades de trabalho são problemas cruciais em Kiribati. As mulheres, muitas das quais estão sujeitas a papéis tradicionais de gênero, estão presas em empregos informais e em condições extremamente vulneráveis. O acesso à educação e ao treinamento é limitado, o que torna ainda mais difícil para elas saírem da pobreza. Nesse contexto, algumas mulheres são forçadas a se vender a homens de outros países, principalmente de nações vizinhas, para sobreviver. Esse fenômeno se tornou uma das realidades mais trágicas da vida em Kiribati. Algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer em uma nação tão pequena e aparentemente remota. As mulheres sofrem o impacto da falta de oportunidade e do desemprego, e alguns relatos afirmam que mulheres jovens e vulneráveis das ilhas são até mesmo exploradas por turistas em situações abusivas. A venda de mulheres é um fenômeno que ocorre não apenas em Kiribati, mas em vários países do Pacífico.
Entretanto, em Kiribati, a prática é particularmente alarmante devido à falta de recursos e à vulnerabilidade social das mulheres. Em alguns casos, as mulheres são pressionadas por suas próprias famílias a aceitar casamentos com homens de outras nações que as levam para viver em países estrangeiros, onde as condições de vida são muitas vezes ainda piores do que em seu país de origem. Esse tipo de tráfico humano e prostituição involuntária se tornou uma tragédia silenciosa em Kiribati. As mulheres que são vendidas para a exploração em outros países não apenas perdem sua dignidade, mas também sofrem consequências de longo prazo em termos de saúde, abuso psicológico e isolamento social. A pobreza e a falta de educação são as principais causas desse fenômeno. A maioria das mulheres que caem nessas redes de tráfico é jovem e não tem as ferramentas para se defender desses abusos. Sem acesso adequado à educação ou a oportunidades econômicas, elas são forçadas a aceitar essas alternativas trágicas para sobreviver. A mudança climática aumentou a pressão sobre as mulheres em Kiribati, pois as comunidades estão vendo suas casas e terras desaparecerem devido ao aumento do nível do mar. As mulheres das áreas costeiras são forçadas a abandonar suas casas e, muitas vezes, não têm outra opção a não ser esperar pela ajuda internacional. Isso levou a um ciclo de vulnerabilidade, pois muitas delas acabam dependendo da ajuda financeira de países como a Alemanha, que fornece fundos para o desenvolvimento de infraestrutura em Kiribati. Entretanto, as soluções temporárias de longo prazo são muito limitadas, o que significa que as mulheres continuam a enfrentar uma vida de precariedade. Então fique à vontade e não se esqueça de se inscrever no canal e ligar o sininho para não perder nenhum vídeo. Em meio a essa crise, é importante perguntar: como esses ciclos de pobreza e exploração podem ser quebrados? É possível que a ajuda internacional possa fazer uma diferença real? Embora existam algumas iniciativas que estão tentando melhorar as condições de vida em Kiribati, ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade de gênero e a proteção das mulheres. Kiribati, um pequeno arquipélago no Pacífico Central, é um dos países mais vulneráveis do mundo. Atualmente, ele enfrenta desafios tão significativos que podem ameaçar sua existência como nação nas próximas décadas. Apesar de sua beleza natural e de sua rica cultura, a vida em Kiribati é uma luta constante contra as adversidades, tanto naturais quanto socioeconômicas. A mudança climática é, sem dúvida, o maior desafio enfrentado por Kiribati. O país é formado por 33 ilhas espalhadas em uma vasta área do Pacífico, mas sua elevação média é de apenas 2 metros acima do nível do mar. A crescente ameaça do aumento do nível do mar põe em risco a habitabilidade das ilhas, com a possibilidade de alguns territórios desaparecerem completamente em um futuro próximo. Isso não afeta apenas a infraestrutura, mas também interrompe as tradições de pesca e agricultura, que são essenciais para a sobrevivência do povo de Kiribati. O povo de Kiribati depende muito da pesca e da agricultura de subsistência para seu sustento. No entanto, com o aumento das temperaturas e a acidificação dos oceanos, as águas que cercam as ilhas foram devastadas. Os estoques de peixes, uma fonte crucial de alimentos, estão em declínio e as plantações agrícolas também estão ameaçadas pela salinização do solo devido ao aumento do nível do mar. Kiribati é considerado um dos países mais pobres do mundo. Sua economia é frágil e as fontes de renda são limitadas. A maioria dos habitantes depende da pesca e da agricultura, que, como mencionado, estão em risco devido às mudanças climáticas. Além disso, o turismo, uma possível fonte de renda, é limitado devido à distância e à falta de infraestrutura. Kiribati também é altamente dependente de ajuda externa.
A nação recebeu assistência financeira de vários países, inclusive da Austrália e da Nova Zelândia, bem como de organizações internacionais. Entretanto, essa ajuda não tem sido suficiente para resolver os problemas estruturais do país. Além disso, as remessas enviadas pelos cidadãos de Kiribati, que emigraram em busca de melhores oportunidades econômicas, também representam uma parte importante da renda do país. O desemprego é uma preocupação constante em Kiribati, especialmente entre os jovens, que não têm acesso à educação de qualidade e a oportunidades de emprego no país. Devido aos recursos escassos e à falta de emprego, muitos jovens são forçados a migrar para outras nações em busca de um futuro mais promissor. Essa migração afeta a dinâmica social e econômica do país e cria um sentimento de desesperança para aqueles que permanecem nas ilhas. Nesse contexto de pobreza e dificuldades econômicas, as mulheres de Kiribati enfrentam desafios adicionais. Embora as mulheres das ilhas do Pacífico tenham obtido ganhos significativos em termos de direitos, as questões de desigualdade de gênero persistem em Kiribati. Muitas mulheres desempenham papéis importantes na comunidade, sendo responsáveis por tarefas domésticas, cuidados com os filhos e gerenciamento de recursos naturais. As mulheres costumam ser responsáveis por garantir a sobrevivência das famílias, já que os homens costumam estar mais envolvidos em atividades de pesca. Entretanto, apesar de sua importância na sociedade, as mulheres enfrentam barreiras significativas. A falta de acesso à educação e a disponibilidade limitada de empregos bem remunerados afetam diretamente as oportunidades econômicas das mulheres. Isso as deixa ainda mais vulneráveis em um ambiente já precário. Além disso, em uma economia com recursos limitados, as mulheres têm de lidar com uma sobrecarga de trabalho doméstico e muitas vezes enfrentam maiores obstáculos para acessar serviços de saúde e outros recursos essenciais. Ei, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos continuar. Uma das práticas preocupantes que surgiu em Kiribati, assim como em muitas outras nações da região, é a venda de mulheres. Embora não seja uma prática generalizada, algumas mulheres são forçadas a recorrer à venda de seus corpos para garantir a sobrevivência de suas famílias ou para sair de situações desesperadoras. A extrema pobreza e a falta de oportunidades econômicas levam as mulheres a fazer escolhas difíceis que não refletem sua autonomia, mas a realidade de uma sociedade que luta para sobreviver. Apesar desses desafios, o povo de Kiribati continua lutando por um futuro melhor. Organizações locais e internacionais estão trabalhando para ajudar as comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas e a fortalecerem a resiliência econômica. A educação das mulheres é uma das prioridades dessas organizações, pois se reconhece que o empoderamento das mulheres é fundamental para o progresso de toda a nação. A esperança está na capacidade da população de se adaptar às novas circunstâncias por meio da inovação, da cooperação internacional e do fortalecimento dos valores comunitários. Um dos desenvolvimentos mais importantes em Kiribati foi o estabelecimento de programas educacionais que buscam capacitar as mulheres para que assumam papéis na tomada de decisões e no desenvolvimento econômico do país. No entanto, a situação continua alarmante. A migração continua e Kiribati permanece dependente da ajuda externa para sobreviver. A falta de recursos naturais, as mudanças climáticas e as dificuldades econômicas são enormes obstáculos para a nação. Mas o povo continua a lutar por sua sobrevivência e pela possibilidade de um futuro melhor. O futuro de Kiribati, embora incerto, não é sem esperança. Com o apoio certo e políticas nacionais e internacionais fortalecidas, essa pequena nação insular poderia se adaptar às circunstâncias difíceis que enfrenta.
As vozes dos cidadãos, especialmente das mulheres, estão mais altas do que nunca, exigindo não apenas assistência econômica, mas também soluções sustentáveis de longo prazo. No final, o destino de Kiribati será um reflexo do compromisso global com os países mais vulneráveis. Se o mundo inteiro se conscientizar da situação enfrentada por essa nação insular e agir de acordo, há uma chance de que, no futuro, Kiribati possa ser um exemplo de resiliência e adaptação diante dos desafios das mudanças climáticas, da pobreza e da desigualdade de gênero. Mas, para isso, é essencial que o mundo trabalhe em conjunto e tome medidas decisivas para proteger os mais vulneráveis. Diante desse cenário complexo e desafiador, o futuro de Kiribati parece estar na balança. Entretanto, os esforços para garantir sua sobrevivência não cessam. As futuras gerações de Kiribati enfrentam uma série de desafios assustadores, mas também oportunidades que podem fazer a diferença se as condições forem favoráveis. A chave será como elas se adaptarão às mudanças inevitáveis, como trabalharão em conjunto com governos e organizações internacionais e como se prepararão para a migração ou até mesmo para o deslocamento parcial das ilhas. A mudança climática continua sendo a maior ameaça, mas também está servindo como um catalisador para uma maior cooperação e conscientização global. A nação insular tem estado na vanguarda dos esforços internacionais para conter o aumento das temperaturas globais e a elevação do nível do mar. Em muitos fóruns internacionais, Kiribati se tornou uma voz para a ação, não apenas para a sobrevivência de seus próprios cidadãos, mas também como um símbolo das comunidades mais vulneráveis que podem ser afetadas pelas mudanças climáticas nas próximas décadas. Do ponto de vista econômico, os esforços para diversificar a economia são essenciais. A dependência da pesca, uma atividade crucial que já enfrenta grandes ameaças devido à pesca excessiva e às mudanças no ambiente marinho, provou ser insustentável a longo prazo. Portanto, Kiribati deve buscar novas formas de renda, o que poderia incluir o desenvolvimento do setor de turismo, mas sempre em uma perspectiva sustentável que não prejudique ainda mais o meio ambiente. Alguns especialistas sugerem que a inovação tecnológica poderia desempenhar um papel fundamental. O uso de energia renovável, como a solar e a eólica, é uma opção viável para Kiribati, já que muitas de suas ilhas têm muito sol e vento. Além disso, o país está começando a explorar a possibilidade de estabelecer um fundo verde para permitir que as comunidades locais se adaptem melhor às mudanças climáticas e protejam seus recursos naturais. Entretanto, a implementação dessas soluções exige grandes investimentos em infraestrutura e educação. A educação continua sendo um fator fundamental para o futuro de Kiribati. Embora estejam sendo feitos avanços na educação das mulheres, conforme mencionado acima, ainda há muito a ser feito. Em particular, o empoderamento das mulheres e o acesso à educação secundária e superior são vistos como fundamentais para o avanço da sociedade como um todo. As mulheres em Kiribati não apenas desempenham um papel vital na vida familiar e no gerenciamento de recursos naturais, mas também têm o potencial de serem líderes na transformação do país. O acesso à educação de qualidade abriria novas portas para as mulheres, dando-lhes mais oportunidades de se tornarem empreendedoras, cientistas, líderes comunitárias e defensoras do meio ambiente. Se esses esforços forem fortalecidos, as mulheres poderão ser uma das chaves para a reconstrução econômica e social de Kiribati. À medida que a situação se torna mais grave, a migração do povo de Kiribati para outros países do Pacífico, como Fiji, Nova Zelândia e Austrália, é uma realidade que não pode mais ser ignorada. Milhares de kiribatianos migraram em busca de melhores oportunidades e de uma vida mais segura.
tanto econômica quanto fisicamente. A migração não foi apenas uma resposta às mudanças climáticas, mas também à escassez de recursos, à falta de emprego e às difíceis condições sociais. Mas essa migração não é uma solução permanente. As diásporas de Kiribati enfrentam vários desafios, como a adaptação a novas culturas, a falta de redes de apoio e a difícil integração em mercados de trabalho competitivos. Para muitos, a nostalgia do lar e o vínculo com a cultura local continuam fortes, e a transição para uma nova vida longe das ilhas representa uma perda significativa. À medida que o mundo enfrenta mais crises devido às mudanças climáticas, a migração forçada de populações inteiras pode se tornar mais comum. Nesse sentido, Kiribati enfrenta um futuro incerto, mas não está sozinho nessa luta. O apoio internacional tornou-se crucial para garantir que os kiribatianos possam seguir em frente, seja permanecendo em sua terra natal ou encontrando uma nova vida em outro lugar. Prometemos a vocês um fato de cair o queixo sobre Kiribati, e é esse fato. Um fato preocupante sobre Kiribati é que, devido ao aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas, algumas das ilhas do país já estão desaparecendo debaixo d'água. Estima-se que, se as tendências atuais continuarem, a nação poderá ficar completamente submersa em apenas algumas décadas, forçando a população a se mudar. Essa tragédia ambiental ameaça não apenas suas terras, mas também sua cultura e seu modo de vida, tornando Kiribati um dos primeiros países a enfrentar a extinção como nação. Mas deixe-nos saber nos comentários o que você pensa sobre este vídeo. Queremos ler sua resposta nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe-o com seus amigos para que eles não o percam.